Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou gravar uma pequena aula de revisão sobre ossos e músculos da cabeça. Então a revisão vai funcionar da seguinte forma: eu vou apresentar na parte de ossos aquilo que é mais importante e que serve de inserção para os músculos, né, da face e da mastigação. Então vamos lá. Aqui é para dar uma visão mais geral sobre os ossos do crânio, né? Então, saber a localização deles é essencial para depois vocês entenderem como que os músculos vão se inserir nesses ossos, né? Então, o occipital, ali na parte mais posterior e inferior do crânio. Na lateral, a gente vai ter o osso temporal. Entre o osso occipital e o frontal, que está ali na frente, nós teremos o parietal, o esfenoide, etimoide nasal, o lacrimal, que está associado com o canal lacrimal, a maxila e a mandíbula. Além disso, o zigomático, né? Aqui dando uma ênfase muito importante na mandíbula, tá? Que vai ser um dos ossos que a gente vai precisar saber mais dos acidentes ósseos e das suas proeminências. Então, aqui falando um pouco sobre os processos dos ossos, né? Um dos mais importantes é o processo mastoide, que leva esse nome justamente por se assemelhar a uma mama, e por esse motivo é chamado de mastoide. E também ali no osso occipital nós teremos a linha nucal superior. Por que eu destaquei ambos esses processos? Porque o músculo da face, occipito frontal ou epicrânio, vai se inserir justamente nesses dois processos. Então, a origem do occipito frontal vai ser na linha nucal superior do osso occipital e no processo mastoide. E a sua inserção vai ser na galha aponeurótica, que vai ser essa interligação entre o ventre frontal do occipito frontal e o ventre occipital do occipito frontal. Então, esses dois pedaços de músculo vão se conectar através dessa galha que vai ser feita de aponeurose. E qual que é a função desse músculo? Ele vai ter a função de elevar a sobrancelha e enrugar o fronte. Então, ele está associado a uma expressão de susto ou surpresa. Aqui mais alguns processos importantes. O processo frontal da maxila e a parte nasal do osso frontal. Então, o osso frontal, ele vai ter algumas porções, porque ele é muito grande, né? E uma dessas porções vai ser a parte nasal, que vai estar ali mais associada com o nariz mesmo, né? E ali embaixo já começa também as cartilagens para formar a estrutura nasal. Então, quais são os músculos que se inserem ali? O orbicular do olho. E o orbicular do olho é importante ressaltar que ele vai ter três porções: a palpebral, a orbital e a lacrimal. Cada uma delas vai ter uma função diferente lá nas expressões faciais, né? Então, qual que é a origem do orbicular do olho? Ele vai ter origem ali na parte nasal do osso frontal, no processo frontal da maxila, na crista lacrimal posterior e na superfície anterior e bordas do ligamento palpebral medial. E qual que é a inserção dele? Ele vai circundar a órbita, que seria o osso que vai ser o assoalho para o olho, né? E ele forma como se fosse um esfíncter, porque ele é um músculo de estrutura circular. Então, qual que são as porções do orbicular do olho e quais as funções dela? Então, a parte palpebral, ela vai unir as pálpebras levemente, como, por exemplo, no sono ou ao piscar. Já a parte orbital, ela vai ser responsável por fechar o olho como maneira de proteção. Então, você leva uma bolada no rosto, por exemplo, você tem que fechar esse olho de maneira bem intensa para evitar que caiam sujeiras ou até que ocorra uma lesão, né?
Aqui é para ressaltar quais são os ossos que vão formar esse assoalho, né, que vai receber o olho. Então, ali o zigomático, a maxila, o etimoide, o osso frontal e a asa maior do esfenoide. É interessante saber também, né, qual que vai ser o assoalho superior, que vai ser o osso frontal, o assoalho lateral e o inferior e o medial. Então, aqui, falando um pouco sobre o músculo corrugador do supercílio. Ele vai ter a sua origem na extremidade medial do arco superciliar e ele vai se inserir profundamente à pele. Qual que é a função dele? Ele vai tracionar a sobrancelha para baixo e medialmente, produzindo rugas verticais na fronte. E ele, então, é o músculo da expressão de sofrimento. E esse aqui é um músculo muito semelhante, né, em questão de local, se vocês observarem, mas é o músculo prócero. A origem dele é a fáscia que reveste a parte mais inferior do osso nasal e a parte superior das cartilagens nasal lateral. E a sua inserção é na parte mais inferior do fronte, entre as duas sobrancelhas. Ele então vai ter a função de tracionar para baixo o ângulo medial da sobrancelha e originar as rugas transversais sobre a raiz do nariz, né? Seria uma expressão talvez de preocupação. Aqui é para destacar o osso nasal, que é um osso à parte, né? Interessante ali que você consegue ver o processo nasal do osso frontal se articulando com esse osso nasal. E as cartilagens, né, e tecido adiposo que formam o nariz em si, né? Então, o nariz ele não é 100% ósseo, e sim cartilaginoso, adiposo e ósseo na sua base, né? Então, quais são os músculos do nariz ali? Tem o músculo nasal, que é o transverso do nariz, que ele vai ter duas porções, né? Ele tem a porção transversal, que vai ter sua origem na maxila, e a porção alar, que está justamente na porção da asa do nariz, que é onde ele vai se inserir, né? A origem da porção alar se insere na asa do nariz. E a inserção desses músculos, né? A porção transversal vai se inserir no dorso do nariz e a porção alar, ela fica nas imediações do ápice do nariz. Então, são músculos pequenos que vão gerar pequenas movimentações ali na questão da asa do nariz mesmo, por exemplo, como na dilatação. Falando um pouco sobre o osso temporal, ele circunda e protege o canal auricular, o ouvido médio e o ouvido interno, formando junto ao osso zigomático o arco zigomático, que seria a chamada maçã do rosto, né? Os músculos auriculares, eles são importantes mais nos animais, como eu coloquei a imagem de um cachorro aí, que seria a movimentação dessa orelha. Nos seres humanos, ela é um pouco subdesenvolvida, como se fosse, né? E ele é dividido em três. Então, temos o auricular anterior, auricular superior e auricular posterior. Com relação ao levantador do lábio superior, vai ter a sua origem na margem inferior da órbita, acima do forame infraorbital, maxila e zigomático, e sua inserção será no lábio superior e asa do nariz. A ação levanta o lábio superior e leva um pouco para frente. Aqui uma imagem para mostrar a posição do músculo e a sua ação. E o levantador do lábio superior e asa do nariz é um músculo cuja origem é no processo frontal da maxila, e a inserção se divide em dois fascículos. Um deles vai se inserir na cartilagem alar maior e na pele do nariz, e o outro se prolonga no lábio superior. Então, esses fascículos diz respeito a justamente o nome desse músculo, levantador do lábio superior e asa do nariz. Logo, o primeiro fascículo vai se inserir ali na região do nariz, né, na cartilagem alar, e a segunda
vai se inserir no lábio superior. E a ação é dilatar a narina e levantar o lábio superior, bem intuitivo, né? Devido ao nome do músculo. E também temos o levantador do ângulo da boca, cuja ação já está no nome do músculo, né? A origem fica na maxila e a inserção no ângulo da boca. Então, falando um pouco mais sobre os ossos, né? A superfície malar do osso zigomático, eu já falei um pouco sobre o arco zigomático, né? Que seria formado tanto pelo osso temporal quanto pelo zigomático para criar a maçã do rosto. Então, o músculo zigomático menor vai ter a sua origem justamente na superfície malar do osso zigomático e sua inserção será no lábio superior. A ação é auxiliar na elevação do lábio superior e acentuar o sulco nasolabial. Então, aqui nessa imagem do canto esquerdo, o músculo em questão, que seria o músculo zigomático menor, está representado pelo número 5, por isso esse número aqui do lado. Agora, o zigomático maior, origem superfície malar do osso zigomático e inserção ângulo da boca. A ação dele é tracionar o ângulo da boca para trás e para cima, formando então a risada, que seria o número 2 na imagem. E agora o músculo risório, que ele vai ter a sua origem na fáscia do masseter e sua inserção na pele do ângulo da boca. Sua ação é retrair o ângulo da boca lateralmente, formando aquele riso forçado, né? Que seria somente tracionadas as laterais da boca e não a parte superior. Então, a mandíbula, é muito importante você saber esses processos, processo coronoide, incisura da mandíbula, processo condilar, fóvea pterigoide, a cabeça da mandíbula, ramo da mandíbula. Todos esses processos que estão nessa imagem são essenciais para o entendimento, né, da parte inferior da face. Aqui é uma vista interna, né, dessa mandíbula, a linha miloide, a fóvea submandibular, que vão ser importantes também para o assoalho da boca, que vocês já terão visto, né, nesse ponto da matéria. Mais uma foto. Então, falando um pouco sobre o depressor do lábio inferior, a origem é na linha oblíqua da mandíbula e a inserção é no tegumento do lábio inferior. Tegumento é pele. Isso já demonstra que é um músculo bem superficial, né? Qual que é a ação dele? É repuxar o lábio inferior diretamente para baixo e lateralmente, gerando a expressão de ironia. Aqui, o depressor do ângulo da boca, que vai ter sua origem na linha oblíqua da mandíbula, e sua inserção no ângulo da boca. Sua ação é deprimir o ângulo da boca, como já diz o nome do músculo, gerando a expressão de tristeza. E agora, o músculo mentual ou mentoniano. Sua origem é na fossa incisiva da mandíbula e a inserção é no tegumento do mento. Sua ação é elevar e projetar para fora o lábio superior e enrugar a pele do queixo. O orbicular da boca, ele vai ter sua origem na parte marginal e parte labial, e sua inserção é na rima da boca, que seria o modíolo, né? Como muitos conhecem, que seria o ângulo da boca. A ação, fechamento direto dos lábios, vai auxiliar, então, o fechamento da boca para que os músculos da mastigação consigam agir de maneira correta e que esse alimento não saia para fora, né? O bucinador é um importante músculo acessório da mastigação, mas pertence ao músculo da mímica facial. Ele vai então manter o alimento sob a pressão direta dos dentes. E sua origem vai ser na superfície externa dos processos alveolares da maxila, acima da mandíbula, e sua inserção será no ângulo da boca, deprimindo e comprimindo as bochechas contra a mandíbula e maxila. Então, ele vai ser importante para assoviar e para assoprar.
O platisma é um músculo bem superficial, que também é considerado parte da musculatura da mímica, e ele se estende da pele da face, acima das inserções da mandíbula, até aproximadamente a altura da segunda costela, e vai ser responsável por puxar a pele ao redor da parte inferior da boca e vincando, né, então essa pele na parte inferior do rosto. Articulação temporomandibular. Aqui é importante, né, você saber o movimento e quais são os ossos que formam essa articulação, que vai ser responsável pelo movimento de abrir e fechar a boca. Então, é o encaixe da mandíbula com o resto dos ossos do crânio, né? Então, o nome, né, articulação temporomandibular, já diz qual a interação entre os dois ossos dessa articulação, que seria o osso temporal e o osso da mandíbula. É interessante saber esses ligamentos ali, esfenomandibular, estilomandibular, temporomandibular, que vão ser os estabilizadores dessa articulação. Os músculos da mastigação, então, eles vão ser divididos, né, com relação à sua função. Então, por exemplo, a protusão vai ser feita pelo pterigóide lateral e medial, a retração pelo temporal. Aqui o temporal, é importante lembrar que ele não faz parte dos músculos da mímica, tá? Ele faz parte dos músculos da mastigação. E o masseter também vai fazer a retração, o genioide e o digástrico, que daí não fazem parte dos músculos da mastigação. A elevação vai ser pelo temporal, masseter, pterigóide medial. E a depressão pelo pterigóide lateral, gravidade, né, que não seria nenhum músculo. E o supraioide, que seriam os músculos supraioides, né? Então, o lateral, eu sempre lembro que ele vai abrir a boca, né, o pterigóide lateral, e o medial vai fechar a boca. Aqui eu coloquei um pouco mais sobre como que é esse movimento. Então, o que é a protusão? É o movimento da mandíbula para frente, a retração puxa a mandíbula para trás, elevação, fechamento da boca, depressão, abrir a boca, e a retração vai permitir o movimento da mandíbula de um lado para o outro. Então, o músculo temporal, sua origem é na fossa temporal e sua inserção é na superfície medial do processo coronoide e na margem anterior do ramo da mandíbula. Masseter vai ter dois feixes, né? Feixes, a gente já falou que são duas inserções e origens, né? Geralmente desse músculo. Então, a origem do feixe superficial vai ser no osso zigomático e a origem do feixe profundo é no arco zigomático. Já a inserção, nesse caso, é comum a ambos esses feixes, então a inserção será no ângulo e na face lateral do ramo da mandíbula. Aqui o pterigóide medial, eu coloquei essa história da mecha aí para que vocês na peça consigam identificar e diferenciar pterigóide lateral do medial, né? Porque às vezes a pessoa se confunde. Então, o medial, ele justamente lembra o formato de uma mecha, enquanto o lateral, ele não tem essa aparência, né? Então, a cabeça profunda, tem origem na superfície medial da lâmina lateral do processo pterigóide, do osso esfenoide, e o processo piramidal do osso palatino. E a menor, a cabeça superficial, se origina na tuberosidade da maxila. O músculo converge para se inserir na superfície medial do ramo da mandíbula. Sobre o pterigóide lateral, ele vai ter duas cabeças, como se fossem, né? A cabeça superior e a cabeça inferior. A cabeça superior tem origem na superfície inferior da asa maior e na crista infratemporal do osso esfenoide, formando então o teto da fossa infratemporal. Já o maior origina-se na superfície lateral da lâmina lateral do processo pterigóide do osso esfenoide. E ambas as cabeças se inserem na fóvea pterigóidea. Ali eu coloquei que algumas fibras vão se inserir na cápsula articular e no disco da articulação temporomandibular. Logo tem uma função também de estabilização
dessa articulação. Agora falando um pouco sobre os músculos suprainfraioides. O ocioide, né, ele vai ter dois cornos, o corno maior e o corno menor, um corpo que vai servir de local de inserção para os músculos agora mencionados. Então, os supraioides é o digástrico, estilioide, milioide, genioide. E os infraioides é o esternoioide, esternotireoide, tireoide, homoioide. E a região lateral do pescoço vai ser formada pelo esternocleidomastoide, que é um importante músculo, o escaleno anterior, médio e posterior. Aqui eu acho importante ressaltar também que mais fácil do que os músculos da mímica, os músculos suprainfraioides, eles já têm em seu nome o local de origem e inserção. Então, esternoioide já diz respeito que se origina no externo e se insere no ióide. Então, sobre o músculo digástrico. O digástrico é sobre dois ventres, então ele vai ter um ventre anterior, que vai se inserir na fossa digástrica da mandíbula, e um ventre posterior, que vai se inserir no processo mastoide. Já a sua inserção inferior vai ser no osso ióide, né, no corpo do osso ióide. Logo, é um músculo supraioide, ou seja, está acima do osso ióide. Agora, o estiloioide, como o nome já diz, se insere na inserção superior, vai ser o processo estiloide, e a inserção inferior vai ser o corpo do osso ióide também. O miloioide vai ser um importante músculo porque ele vai funcionar como um assoalho da cavidade oral, né, da boca, e ele vai ter sua inserção superior na linha miloioide e a sua inserção inferior no corpo do osso ióide. O genioide vai ter sua inserção superior na espinha mentoniana da mandíbula e a sua inserção inferior no corpo do osso ióide. Agora falando sobre os músculos do pescoço infraioides. O esternoioide, ele se origina ali no externo e vai até o ocioide, no corpo. O esternotireoide se origina no externo e se insere na cartilagem tireoide. O tireoide se origina na cartilagem tireoide e se insere no ocioide. E o homoioide, eu acho importante ressaltar que homo vem da origem grega de omoplata. Então, antigamente, a escápula era chamada de omoplata. E depois houve uma renovação da nômina, né? E então este osso passou-se a chamar escápula. Mas o nome do músculo manteve-se. Então, homoioide é a origem, né, na escápula e a sua inserção vai ser no ióide. Falando sobre a região lateral do pescoço, o esternocleidomastoide também já tem no nome a sua origem. Então, externo, cleido diz respeito à clavícula e mastoide é do processo mastoide. Então, ali, a inserção superior, processo mastoide, linha nucal superior, inserção inferior, face anterior do manúbrio do externo, junto à face superior e borda anterior do 1/3 medial da clavícula. E é importante saber a sua função, que é a contração unilateral. Gera flexão, inclinação homolateral e rotação com a face virada para o lado oposto. Já a contração bilateral gera uma flexão da cabeça. Aqui são os 3 escalenos, né? Suas origens e inserções. A inserção do escaleno anterior e médio é na primeira costela e do escaleno posterior é na segunda costela. E a sua origem vai variar entre C1 e C7. Então, escaleno anterior é no C3 a C6, escaleno médio é de C1 a C7 e escaleno posterior é de C4 a C6. Todos se inserem nos processos transversos das vértebras. E lembrar aqui que o plexo braquial e a artéria subclávia vão passar justamente entre o escaleno anterior e médio. Logo, se houver uma compressão desses dois
importantes, dessas duas importantes estruturas, né, que é o plexo braquial e a artéria subclávia, poderá ocorrer a síndrome do desfiladeiro torácico, né, que pode ocorrer diversas consequências para o paciente. Falando um pouco sobre as vértebras cervicais, né, aqui as características é importante saber. O Atlas seria o C1. Aqui eu coloquei essa imagem do deus grego Atlas, que seria um deus que segurava o mundo sobre suas costas, o que demonstra uma analogia, né, do C1, da vértebra cervical 1, ao segurar a cabeça, né, e se articular com o osso occipital. Saber aqui o tubérculo anterior, tubérculo posterior, arco posterior, forame vertebral, forame transverso. O forame transverso ele vai servir de passagem para a artéria vertebral, os processos transversos e a face articular inferior para o áxis, que vai ser o C2. Então, o áxis é uma vértebra diferente, por isso leva um nome específico, né, de áxis. Ela possui o processo odontoide, ou dente do áxis, um pedículo, corpo, massa lateral, processo transverso, e um forame transverso também, assim como o Atlas, que vai servir de passagem para a artéria vertebral. Aqui mais uma foto, né, mostrando o seu processo espinhoso bífido, o processo articular inferior, processo transverso novamente, e a sua face articular superior para o Atlas. E aqui eu deixei destacado os ossos da vértebra que são os comuns, né, e não os especiais, como por exemplo o Atlas e o Axis. Então, a C7, é interessante perceber que a C7 ela pode ser palpada, né, na região do pescoço. Essa proeminência que nós sentimos é o processo espinhoso. E saber todas essas características, né, do pedículo, suco para o nervo espinhal, corpo, processo transverso, todas essas proeminências. Aqui eu só deixei destacado, né, que o forame vertebral, que é esse orifício central e maior da vértebra, ela vai servir então de passagem para a medula, enquanto que o forame transverso serve para a artéria e veia vertebral. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida podem mandar mensagem, que estamos à disposição. Obrigada.